Você é gestor de tecnologia ou coordenador, né, trabalha com desenvolvimento de software, provavelmente você vai adorar ver esse reporte aqui, esse relatório, tá? Hoje estava pesquisando com uma empresa, a Linear-B, né, e descobri que eles fizeram, né, um relatório anual, né, sobre a performance das equipes e achei muito interessante, tá? Nesse relatório eles trouxeram, né, vários aspectos aqui sobre eficiência, né, as DORA métricas, qualidade, previsibilidade, e isso, né, traz uma perspectiva bem interessante, né? A gente sabe que muitas vezes a gente quer comparar, quer entender se a nossa empresa está indo bem ou não. Então isso traz uma perspectiva bem legal, né? E você pode, né, se comparar aí ao mercado, tá? Então, inclusive todos os links, né, vão estar embaixo aqui no vídeo. Eu achei muito legal, foram dados aqui de mais de 2.000 equipes, né, 64 países, 3.600 milhões aqui de pull requests, né, que é uma solicitação de alteração de código. E eles avaliaram, né, várias informações aqui e acho que tem informações muito legais aqui que você pode olhar. Tá, a primeira coisa, né, a gente sabe que todas as empresas de tecnologia, né, têm o desafio de querem colocar o software mais cedo no mercado, né, querem conseguir atingir melhores resultados, ter melhor retorno do investimento. Então, sobre essa, né, perspectiva, a gente pode entender aqui como que essas métricas, né, ajudam e como elas impactam diretamente, né, essa medida, tá? Então, é isso que a gente vai, né, olhar aqui. Então, inclusive, né, dentro do relatório, né, eles têm uma informação aqui que, ó, dos investimentos, né, de tudo que é trabalhado, né, nas empresas, é, 55% aqui está em novo valor, é, 20% aqui em melhorias, né, de feature, 15% em melhorar a experiência do desenvolvedor e o 10% ali está em manter as luzes acesas, né, que é tipo fazer o mínimo para manter alguma operação, né, então um trabalho mínimo. Então isso aqui já dá uma perspectiva, né, que é o que eu chamo muito, né, de caminho do dinheiro, então que você consegue, que é interessante você criar essa big picture, e isso ajuda muito até a comunicar, né, executivamente para onde que está indo todo o investimento, né, em produto, engenharia, em pesquisa, desenvolvimento, né, que é o que geralmente, né, a gente olha aqui e quer dar essa perspectiva, né, para um board, né, e o time executivo. Então, essas informações aqui importam muito. E aí a gente vai entrar, né, no detalhe, né, entender como que a gente impacta isso, como que a gente acelera, né, o time to market, como que a gente pode trabalhar isso. Então, por isso aqui que entram, né, essas métricas e todos esses fatores, né, que vocês vão, né, observar. Queria destacar aqui, né, eu acho que tem algumas medidas aqui que são importantes, né? Primeiro aqui é o tempo de ciclo, né, que é o tempo de fato da mudança, né? Então, entre o trabalho, né, de começar a produzir, né, o código e até ir para a produção, né, que a gente mede muito, né, no método Kanban, no Scrum também, né, mas você pode medir dentro do teu fluxo. Então, essa aqui é uma medida de fluxo que ela impacta. Então, a gente consegue ver aqui, eles fizeram um recorte, né, do percentil 75% dos dados, onde, né, os times elite, né, eles fazem mudanças aí muito rápidas, né, geralmente em menos de 19 horas úteis. Os bons, né, 19 a 66, daí de 66 a 218, que está aqui ok, né, o fair, e aqui precisa, né, focar mais. Então você pode também ajudar a se classificar aqui, tá? Então essa é uma perspectiva, né, interessante que você pode olhar. Mas uma delas também, a outra é basicamente, né, a quantidade de deploy, né? A gente pode ver aqui que o tempo do deploy também impacta bastante, né, e pode representar, né, uma maior produtividade para a sua equipe. Muitas vezes eu vejo vários, né, gestores, gerentes, diretores falam, pô, a gente quer desenvolver mais rápido, quer, pô, mas, né, tem uma puta burocracia às vezes para colocar a coisa em produção, né, de fazer o deploy. Então esse tempo, né, para o deploy aqui, ó, pô, as empresas elite, né, conseguem entre, pô, eu quero fazer um deploy, em 3 horas você consegue ter, em até 3 horas, né, o teu deploy tá feito. Então isso impacta diretamente, né, tem uma correlação aqui, ó, correlação direta, opa, então, ó, low deploy, né, um tempo menor de deploy tem uma correlação direta, né, com alta frequência, né, de deploy. Então isso facilita, torna o processo, né, a experiência do desenvolvedor melhor, então torna também, né, os seus times mais produtivos. Uma outra informação que eu acho muito legal, que a gente pode olhar também sobre a perspectiva linha de fluxo, que é o tempo de revisão. Então, e que a gente consegue ter uma correlação aqui que, né, tempos menores de revisão representam, né, um trabalho de time mais forte, né, e saudável, um processo de revisão, né, de mais saudável. Então, isso tem aquela, quer dizer que o pessoal trabalha realmente consegue priorizar melhor,
as coisas e não fica muito cada um no seu quadrado, né? Então, isso aqui eu acho que são, né, informações bem interessantes que elas têm correlação direta. Né? Aí a gente tem aqui o coding time, né, pickup time, que é entre, né, pegar e revisar, mas eu acho que essas ali são as mais diferentes, né, e que mudam bastante. Aí a gente tem aqui, né, basicamente também a frequência de deploy, então quão melhor está o teu ambiente de tecnologia. Isso, às vezes, não é só um trabalho, né, de gestão de fluxo. Então, você conseguir trabalhar essas questões de facilitar o processo de deploy, isso incentiva os teus desenvolvedores, né, a criar blocos de código menores, e isso vai estar totalmente correlacionado com algumas medidas aqui embaixo, né? A gente pode ver que os times Elite, né, eles têm aqui, né, o pull request size, né, que é o tamanho de linha de códigos alteradas aí dentro de uma mudança. Então, quando a gente tem, né, essa quantidade menor de linha de códigos alteradas, isso tem, né, uma alta, né, correlação também. A gente, deixa eu ver aqui, ó, smaller, né, o pull request menores, né, são mais fáceis de revisar, né, geram mais segurança para fazer o merge e tem correlação com o lead time, né? Inclusive tem um amigo Rodrigo Miguel, uma vez quando a gente trabalhava lá na Heyday Station, ele fez um estudo também grande disso, né? E inclusive lá a gente tinha uma métrica, né, de os pull requests ser, né, menores, né? No começo a gente começou com menor de 800 linhas, depois, né, teve variações, mas isso tem uma correlação também direta com o retrabalho, né, com outras métricas. Então, aqui também tem outras métricas, né, principalmente do Dora Metrics, que é o Change Failure Rate, né, que é a taxa de falha quando você vai colocar em produção. Então, os Elites são menos de 1%, então, pô, os ruins aqui, ó, mais de 39%, então aqui também você pode, né, se classificar. A gente tem aqui o tempo médio, né, para se recuperar de uma falha, então também tem aqui, né, os tempos, é uma medida geralmente que, né, os CTOs não acompanham. Aqui a taxa de retrabalho, né, a taxa de refatoração. E o interessante aqui, essas duas últimas, é um planning accuracy, né, que é a taxa de, por mais que a gente, né, principalmente muitos na equipes aí ágeis falar, não, mas pô, a gente, importante é ter a prioridade e tudo mais. Aqui ele traz uma perspectiva que, né, a tua assertividade em relação ao teu plano, né, ela também mostra quão madura é a tua equipe, né, e mostra um sinal, né, de mais previsibilidade e uma execução mais estável. Então isso traz mais segurança também para você, né? Então, ele traz aqui que os times elite, né, geralmente acertam, né, 85 ou mais. Então, bom aqui, acertam, né, de 85 ou 60. E aqui, né, vão errando mais, né? Quanto mais erra, pior aqui a acurácia aqui do planejamento. Então, isso aqui é interessante e o que ele traz aqui também é que muitas vezes, né, tem a relação aqui com a capacidade, tá? Então, ele traz, mede também, ó, tudo que foi completado, né, o planejado versus não planejado, é, versus o total de trabalho planejado, né? Então eu entendi que a diferença aqui é do que eu planejei, quanto que eu entreguei do que eu planejei, tá? Então isso aqui mostra, né, uma estabilidade maior. Então o entregue versus o planejado. E aqui embaixo eu meço tudo que eu entreguei, independente se eu planejei ou não, né, versus a quantidade de trabalho planejado. Então aqui tem uma diferença, né? Aqui tem o planned e o unplanned. Ali só tinha o planejado, né? Então nesse sentido aqui, então a gente consegue ver que, pô, times elite, né, planejam, entregam aí geralmente entre o planejado, o que eles planejam e o que eles entregam varia de 85 a 115, então às vezes supera um pouco, às vezes um pouco abaixo, então vai estar sempre navegando, então que é ele está dizendo ali o ideal range, né, o range é ideal. Se o time sempre entrega muito mais, né, do que planeja, quer dizer que tem, né, um under committed, ou seja, planeja muito menos, né, do que consegue. Ali entre 116 e 130, né, também aqui tem um potencial, né, baixo comprometimento. E se o time nunca entrega, né, sempre entrega menos, né, independente do planejado e o não planejado, tem aqui o potential overcommitted, né, que é aquele time que sempre, não, vamos botar para entregar 15, mas o nosso normal a gente somando tudo planejado, não planejado, é em torno de 10, 12, então acaba sempre planejando muito mais e então isso mostra também, né, gera uma falsa expectativa e geralmente gera um monte de desalinhamento.
Tá? Então aqui tem um resumo geral, né, sobre a tabelinha, e você pode, né, acessar o PDF, tá? No PDF tem dados, né, todos os dados completos aqui do estudo. Então, onde mostra, né, os dados, aqui mostra aquela tabelinha que a gente explorou ali um pouquinho melhor. O que eu achei interessante também, ele traz aqui sobre, né, talvez vai aparecer, talvez o meu cara vai ficar em cima do report aqui, mas esse aqui é o Enterprise, tá? Então esse aqui ele traz dados só do Enterprise. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para melhorar aqui a visualização. Ó, então esse aqui é o Enterprise, ó, como vocês estão vendo aqui, talvez, né, aí fica mais fácil de ver. Então o Enterprise, ele olha, né, empresas com mais de 1.000 funcionários, aí tem só os de scale-ups, né, que são de 200 a 1.000 funcionários, e aqui startups, né, de 0 a 200 funcionários. Então também você pode se comparar o seu segmento. Ele traz também aqui mais detalhes, algumas correlações, ele falou, pô, que né, o tempo, né, de review aqui tem, né, correlação, ó, tem uma correlação entre né, um maior handoff aqui de pull requests com tempos maiores, né, de review. Então, né, ele analisou várias correlações aqui. Então tem outras correlações, então vale a pena você dar uma olhada aqui no estudo, né? Ele buscou essas correlações. Mas o que eu queria trazer aqui é que, né, basicamente também conforme a tua empresa vai aumentando, é natural às vezes você aumentar um pouco o tempo de ciclo, porque tem alguns processos, né, mais rigorosos, né, que precisam ser seguidos. É, times, né, com menor tempo de ciclo, né, geralmente eles têm uma frequência maior de merge aqui, uma possibilidade maior de colocar, né, produto em produção. Aqui ele analisou, né, algumas etapas conforme também os segmentos, qualidade. Então vale a pena você baixar aqui o PDF, né, analisar com calma. Aí ele traz estudos também aqui sobre as regiões, ó, Europa, North America e o Rest of the World. Então, né, o restante do mundo, então você pode também se comparar, você pode ver que tem várias, né, que são muito parecidas. O que eu achei interessante aqui, qual que foi que eu vi que tinha uma variação maior, era o Change Failure Rate aqui, principalmente essa aqui, eu achei que, eu vi aqui que tem uma diferença grande, é, principalmente da Europa com North America e Rest of the World aqui. Principalmente aqui o Fair, ó, aqui, se a gente for ver aqui 21, 11. Ó, então dá uma diferença grande, né? É, desse indicador, né, específico. Tá, o tempo de ciclo, os outros até não varia muito, né? Mas, né, dá para ver aqui que tem uma taxa de falha um pouco maior, né? Isso é interessante. Então, mas vale, né, vale olhar com carinho. O que mais tinha aqui? Sobre o segmento, né, o tipo da indústria. Então, Finance and Banking, Others, né, Professional Services, Software and IT Services. Então, você pode se comparar, principalmente, às vezes, Financial e Banking, como tem algumas restrições normais, né, desse segmento, né, você pode pegar esse recorte aqui, né, do teu segmento também, poder avaliar. E acho que esse é o ponto, né? Eles trouxeram aqui, claro, a ferramenta deles ajuda a dar visibilidade a isso, né? E trouxeram que, em média, né, 120 dias depois, né, se a gente for ver há 4 meses aqui, aplicando e analisando esses números, né, tem uma diminuição aqui de 47% do cycle time e, consequentemente, né, aumenta o impacto aqui do retorno do investimento. Tá? Eu não sei exatamente como que eles calcularam esse 10 e pouco aqui, depois até vou dar uma olhada a mais. Mas eu, né, recomendo aqui para você, então esse é um report, esses reports eles trazem informações interessantes, né, ajudam a gente a avaliar. E se você quiser saber um pouquinho mais, né, vou deixar todos os links aqui embaixo, né, recomendo que caso você queira também melhorar a sua gestão de fluxo, pô, tenho vários cursos, tem minha mentoria também que você pode clicar aqui embaixo, vai ter um link ali para você saber como que eu posso te ajudar. Então, se você é gestor de tecnologia, gerente, diretor, conta comigo, assiste ali entra ali, entende como é que funciona a mentoria, me chama para um papo, né? E a gente vai conversar como que a gente pode aplicar isso na sua empresa. Tá? A LinearB é uma das ferramentas, mas tem muitas outras, né, que podem aplicar e a gente pode aplicar isso com gestão de fluxo para melhorar o resultado da sua empresa e trazer melhor retorno do investimento, beleza? Conta comigo, deixa no comentário aí, diz aí o que você achou desse vídeo e a gente se vê aí no próximo.